Olá, gente linda! Mara Oliver aqui com você novamente. É um prazer imenso. Quem é Mara Oliver? Mara Oliver é mãe, avó, professora aposentada, empresária, atriz e está aqui no Envolve 50 Mais, que vai envolver você com os quadros que tem aqui nessa TV. O meu quadro é o Me Conte Que Eu Conto, de histórias reais. E hoje nós temos uma história real para contar para você. O nosso quadro é patrocinado por Mara Oliver Semijoias. Isso, essas semijoias lindas, maravilhosas que nós estamos usando aqui, que muda totalmente o seu look, sua autoestima, um glamour, um brilho maravilhoso para você aí, olha, brilhar na sua vida, hein? Mara Oliver Semijoia está na Evaristo da Veiga, 1909, no Jardim Alvorada, Maringá. Então faça uma visita. Bom, recado dado. Vamos então à nossa história emocionante de acordo com o Outubro Rosa. Pois é, mais uma história desse momento. Vamos lá? E fique conosco até o final, porque nós vamos estar com a dona da história na entrevista, hein? Então, vamos a ela. Eu sou aquele tipo de mulher que levanta cedo. Eu levanto cedo, faço meu café, tomo meu banho, arrumo, faço um monte de coisas ao mesmo tempo. Já pensou uma pessoa assim? Essa sou eu, elétrica. Às vezes, 2, 3 empregos. Quem pode comigo? Meus filhos ficam bravos comigo. Você acredita? Mas eu não sei viver de outro jeito, não. Nossa, super ativa. Adoro. Não. Mas em 2018, bom, eu tenho sempre uma prática comigo. A hora de tomar meu banho, eu sempre faço o meu autoexame. Eu me toco, né? Mas, num desses momentos debaixo do chuveiro, eu me toquei e encontrei um nódulo. Mas sabe quando você não quer acreditar? Eu não quis acreditar. Então eu chamei a minha filha, falei para ela vir e verificar comigo o que estava acontecendo. Ela viu, olha, que era um nódulo mesmo. Bom, depois do susto, do baque, claro, o medo, ele existe. Ele existe para mim e para muitas e muitas mulheres que já passaram por esse momento. Bom, marquei um mastologista urgente. Ele fez o exame, fez uma biópsia e disse que para esperar o exame. Mas eu, com aquela minha vida toda corrida, toda agitada, eu tinha até viajado para Curitiba. E 15 dias depois, quando retornei, eu fui ver o exame. Realmente, era um câncer. Um câncer tipo 2. Eu não entendia muito bem o que era isso. Mas eu cheguei para o médico e falei, vamos resolver. Não tem que resolver? Então vamos resolver. Não tem outro jeito. Medo? Muito. Mas a vontade de viver era muito maior do que o medo que eu estava tendo naquele momento. Eu tinha muito que viver ainda. Muitos projetos. Eu tinha que ver meus filhos crescerem, desenvolverem, estudarem, vencerem na vida e eu só queria viver e ser feliz. Vamos encarar a cirurgia. Falei com a minha família. E a minha família, aquele amor, meu marido na época, meus filhos, amigos, parentes, se uniram para me ajudar, para me dar força. No dia da cirurgia, eu cheguei no hospital e vi
Aqueles amigos, todos reunidos ali me esperando. Minha família, alguns parentes. Nossa, eu não me cabia mais de tanta felicidade. Por quê? Por que tanto amor envolvido? É a energia do amor, do bem-querer, da amizade, da preocupação que eles estavam comigo. Como que eu não poderia ter a fé e a vontade de sair dessa? Era um câncer? Era. Mas nós vamos vencer esse câncer, sim. Nós vamos vencer. Ele não é mais forte do que eu, do que a minha fé, do que os meus amigos, o amor da minha família. Não, não era. Bom, passei pela cirurgia. No dia seguinte, eu levantei. Eu achei que eu estava podendo. Levantei, fui tomar meu banho. Tomei banho, fui fazer tudo que eu tinha que fazer. Quando a enfermeira chegou na sala, lá estava eu, toda limpinha, arrumadinha. Levei uma bronca da enfermeira da minha família, que eu não poderia ter feito aquilo. Imagina. Eu estava com um dreno no local. Mas sabe por quê? Eu estava tão feliz porque não tinham tirado meu seio. Eu tinha esse medo. Já pensou tirar meu seio? Mas tirou só um quadrante onde estava o câncer. Então, eu estava feliz, eu estava viva. Mesmo porque eu soube. Pela minha amiga, inclusive, que esteve comigo o tempo todo na sala de cirurgia, que eles cometeram uns errinhos e eu quase morri. Pois é. Mas graças a Deus eu estou aqui. Eu estou aqui para contar essa história. Sabe? Eu coloquei um apelido no meu dreno. Eu apelidei meu dreno de Raul. Aí eu olhava para ele e falava assim: oi, Raul. E daí, ó, tá trabalhando direito? Tá fazendo o que você tem que fazer? Ó, vamos drenar tudo isso aí. Vamos fazer o serviço direito, porque eu quero mesmo viver. Eu quero fazer meus trabalhos. Vamos embora, né? Eu vou colaborar. Eu sei que eu fiz arte. Mas agora vai dar tudo certo. Tá bom? Ó, o papo aqui é entre nós dois, hein? Entendeu, Raul? Então a gente se tratava assim, né? Eu e o Raul, a gente estava se dando bem. Claro, eu tive que usar uma tipóia. Tive que fazer umas punções porque eu inchava, tinha muito líquido. Aí depois que eu melhorei dessa cirurgia, eu tive que fazer uma quimioterapia. Bom, foram 8 químios nessa quimioterapia. Começou a cair meu cabelo. Mas pensa que eu liguei? Imagina! Eu saí assim mesmo, carequinha. Caiu o cabelo, sobrancelha, cílios, mas isso nasce de novo. O importante é que eu estava bem, eu estava viva e fazendo o protocolo todo. Todos os exames eu já tinha feito e agora eu estava fazendo meu tratamento. Bela e famosa. E eu fiz o meu tratamento bonitinho. 8 sessões a cada 20 dias. Nossa, passou. Depois eu tive que fazer 31 radioterapia. Passei por isso também. E nessa época, eu já estava trabalhando e continuei ainda trabalhando, tá? Com a Rede Feminina do Câncer. Eu já trabalhava com a Rede Feminina do Câncer para ajudar essas mulheres, porque eu já fazia parte de um grupo chamado Amigas do Peito, de mulheres que já tinham passado por esses problemas, mas eu não imaginava que eu iria ser uma dessas que estavam sendo ajudadas pelas Amigas do Peito, pela Rede Feminina do Câncer. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Maria Luísa era uma psicóloga que tinha lá. Claro, todos nós que temos essa doença, ou mesmo sem ter, nós já precisamos passar por uma psicóloga, imagina.
me deu maior força. E todas ali, todas unidas, num grande amor, uma grande ajuda, um grande carinho, para que eu passasse muito bem esse momento. E eu passei. Eu passei. Eu saí desse momento vitoriosa, muito vitoriosa, muito bem. Porque ao meu lado tinha pessoas que simplesmente me estavam dando força, amor, estavam me ajudando. O que eu queria mais? Famílias, amigos, mulheres que também passaram pela mesma situação, ou até pior do que o câncer que eu tinha. Eu fiz sim um acompanhamento de 5 longos anos. Mas até hoje eu faço os exames. Tenho medo? Sim. Ainda ele paira no ar. Mas como ter medo se eu tenho fé? Como ter aquele medo se eu tenho família, se eu tenho amigos, alguém que me ama? Como tenho medo se eu tenho sonhos, se eu tenho projetos de vida? Isso tudo é maravilhoso na minha vida. Eu só tenho que agradecer a todos que estiveram comigo nesse momento. A Rede Feminina do Câncer, as amigas do peito, a todos. Tem pessoas que já, infelizmente, não estão conosco, que estavam naquele momento de 2018 para cá. Mas eu sou eternamente grata, porque eu não me entreguei para a doença. E você? Você que está passando por esse momento, não se entregue. Você é muito mais forte do que essa doença. Muito mais. Você pode muito mais, porque você tem um Deus que vai te ajudar. Você tem uma família que tem você, que te ajuda, que te apoia. Você tem amigos. Você tem uma instituição que pode te ajudar. Não acredite que essa doença vai te vencer. Vai até o fim. Mas ali, com força, com foco e com fé. Porque cabelos, cílios, sobrancelhas crescem. Eu estava muito bem, carequinha. Hoje, eu faço o que eu gosto. Eu trabalho com moda, com beleza. Eu já cheguei a desfilar, carequinha. Eu não estava nem aí. Imagina! Eu desfilava, eu vivia uma vida normal. Saía com os meus amigos, com as pessoas que estavam próximas a mim. Claro que no primeiro momento chocou, mas e daí? Tudo passa. Tudo passa nessa vida. Tudo passa. E vai passar para você também. Cada momento na nossa vida é um momento de força e de fé que você precisa ter para poder passar pelas dificuldades que a vida lhe apresenta. Isso te faz evoluir espiritualmente e crescer. Evoluir também como pessoa. E isso eu digo porque aconteceu comigo. Eu, Julie Nervosa, hoje estou realizando meus sonhos. Estou realizando meus projetos. E você também pode. E você também vai conseguir. Então não deixe de fazer o autoexame. Vai ao médico. Faça os seus exames periódicos. Você já fez? Não só no Outubro Rosa. Esse Outubro Rosa é apenas para lembrar que você precisa se cuidar. Mas se cuide sempre. Se olhe e se ame sempre. Tudo passa. Mas se ame, porque eu sou eternamente grata. Olá! Olá, gente linda! E nós estamos aqui na continuidade do nosso programa. Estamos com a dona daquela história maravilhosa, emocionante, que nós acabamos de contar para você.
Nós estamos com a Julie Nervosa aqui. A Julie é personal de moda, de estilo, maravilhosa, né? E agora também você tem uma outra coisa que você faz, né, Julie? Conta pra nós. Consultora de vendas também. Consultora de vendas. Olha só, hein? Pessoa poderosíssima e com uma história linda dessa, riquíssima, que nós acabamos de contar. Julie, na sua história, você contou pra nós que você já tinha essa prática de se tocar na hora do banho, uma prática que muitas mulheres não têm, que deveria ter, né? E mesmo você tendo essa prática, você descobriu e ainda ficou em dúvida e chamou sua filha para ajudar também, né? Nossa, será que é ou não é? Porque na dúvida, né, é bom ouvir uma outra pessoa. O que você sentiu na hora, né, que você descobriu, nossa, é um nódulo? Porque você teve que ir ao médico, você foi ao mastologista, e o mastologista também falou, é um nódulo, e teve que fazer uma biópsia, e na biópsia descobriu que era um câncer. E o câncer é uma doença, uma das mais temidas na sociedade, porque muitas vezes quando vai abrir uma pessoa, vamos colocar, fazer uma cirurgia, você não sabe o que vai encontrar ali, né? De repente ela já alastrou ou não? Será que descobriu no momento que já deu para tratar? No caso da Julie, sim, graças a Deus, ela descobriu no momento que deu para tratar. Explica para nós, Julie, qual foi o teu sentimento? O que você sentiu nesse momento dessa descoberta? Olha, Mara, para começar, assim, é bem difícil. Assim, agora eu olho para trás, assim, desde o começo, pra mim foi, assim, inacreditável. Porque a gente tem aquele temor, assim, ai, nunca vai acontecer comigo, né? Nunca. E quando me vi naquela situação, eu falo isso assim, foi difícil para aceitação, mas ao mesmo tempo eu pensei em todos, como você viu na minha história, eu pensei assim, falei assim, gente, e agora? Eu tenho que continuar, eu não vou deixar ela me vencer. E eu sempre tinha isso na minha cabeça, não vou, eu não dou poder, eu não dou poder. E muitas mulheres têm medo de ir atrás, e é errado, a gente tem que ir atrás, porque quanto mais rápido você for, você tem uma cura, você tem um diagnóstico, você tem como ser tratado. Então isso fica mais fácil. Então eu tive um pouco de medo, sim, mas o meu amor pela vida era maior que o meu medo. Mas ter medo é algo muito natural. Sim. É muito natural, porque, nossa, qualquer doença você tem medo, porque você tem que entrar num processo de tratamento, de recuperação. É uma dor, é doloroso, porque você não sabe o que você vai encontrar pela frente. Ainda mais um câncer, que você vai ter que fazer uma químio. Você fez químio, você fez rádio, né? Você teve uma transformação, e toda mulher, ela quer ficar linda, maravilhosa. O cabelo é algo essencial, não é? Sim. E você teve queda de cabelo, sobrancelhas, cílios, né? Como que você sentiu isso? É a sua aparência, o seu trabalho. Trabalha com moda, estilo, beleza? Como que você conseguiu trabalhar com tudo isso? Eu pensei assim, cabelo cresce, né? Sobrancelha, eu parecia uma lagartixa, né? Não tinha começo, não tinha, eu falava isso, assim, foi o que mais, eu acho que a sobrancelha foi mais difícil que o cabelo. E ao mesmo tempo, eu olhava pra mim e falava assim, por todo aquele momento, tudo, eu falei assim, gente, isso é passageiro, vai passar, meu cabelo vai crescer, eu vou ter sobrancelha, eu preciso só aguentar firme e ser forte. Ser forte, porque eu falo assim, não é ser forte sim, mas assim, todas as pessoas que eu amo, elas esperavam isso de mim, sabe? Elas estavam me apoiando, então eu falei assim, gente, com amor é fácil você sabe lidar. A tua aparência, o teu o seu tratamento, sabe, que não é fácil. Eu tenho as minhas amigas do peito e elas são inspiradoras, porque muitas delas me inspiraram a ficar forte. Algumas já não estão entre a gente,
Mas deixaram o seu legado, me deixaram aquela, sabe assim, que eu tinha que aprender com elas. Porque eu diria nesse momento de fragilidade, porque é um momento de fragilidade quando está com essa doença e entra todo nesse processo de quimioterapia, de radioterapia, a procura da cura, né? E você precisa mesmo, além de você ter essa força interior que você teve, você se apegou à sua fé, você se apegou à sua força interior e às pessoas que amam você do seu lado, que são aqui a família, os filhos, os amigos, os parentes mais chegados. Então, isso tudo fortaleceu para que você saísse dessa com mais facilidade, mais tranquilidade, não é verdade? E isso é para você e é para todos que passam por essa situação, não é? Mas você teve, assim, incidência de familiares também com essa doença? Sim, a minha avó. Minha avó, por parte de pai e por parte de mãe, também tive, mas assim, eram pessoas mais idosas. Aí quando é uma pessoa mais nova, parece que assim, choca mais. Não é que choca, é que fala assim, nossa, mas é tão nova. E não é uma doença que é de velho, de novo, sabe? É uma doença que antigamente não podia nem pronunciar, falava aquela doença, não falava nem o nome. Verdade. Não se falava o nome, porque era uma palavra maldita de falar. Sim. E hoje também tem alguns tabus de falar, mas eu falo assim, você só que nem eu falei, eu não dou poder, eu nunca dei poder pra o câncer estar na minha vida. Então a partir do momento que eu me dei poder, eu domino ele. Minha fé, a minha mente, meu corpo. Então isso me deu, eu sempre falava, eu te dou poder. Por mais etapas difíceis que eu tive, e não foram poucas, foram muitas, foi bem dolorido. Dolorido pra mim, porque não adoece só você, adoece sua família. Exatamente. Adoece seus amigos. Então todo mundo fica naquela, né, empreitada de falar assim, não, todo mundo procurando remédios, coisas que saudáveis, coisas que podem trazer a cura, então é todo mundo. E a questão da alimentação também, né? Nossa! Porque depois que termina a química, que termina a rádio, né? Sim, tem todo um processo também de acompanhamento, que você também tem que voltar a fazer os exames regularmente, para ver se de repente voltou, tem algum outro câncer que surgiu, um nódulo ali em outro lugar e tal, não é? E esse medo? Esse medo existia, né? Existe às vezes. Ele ronda ali, né? Até hoje ele ronda, você tem a cada exame aquele sentimento, sabe, assim, de nossa, meu Deus. Mas aí você lembra, sabe, assim, de tudo, você revive, você fala assim, não, mas se eu não tivesse me feito o autoexame, exatamente, se eu não tivesse corrido atrás, as chances seriam bem menores. Então eu falo assim para as mulheres, para as pessoas que estão passando por alguma coisa, não tem que ter medo. Eu tenho às vezes medo assim, de coisas que não chegavam aos pés do que eu passei. Eu falei, gente, mas eu vou, sabe assim, e agora por isso eu não vou superar? Eu superei coisa pior. E eu falo assim, não dê poder. Não dê poder. Não dê poder nenhum a essa doença. Ô, Júlio, olha, tem muitas pessoas que estão nos assistindo. O que você pode deixar de recado para essas pessoas que já tiveram, ou estão passando por esse processo de químio, de rádio ou de descoberta dessa doença? Eu falo assim que, primeiro de tudo, a fé é muito importante. A fé, olha, eu me arrepio, porque realmente ela é muito importante. E o amor dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas, sabe assim, dos seus filhos, das pessoas que realmente estão com você. Isso é muito importante, porque com amor fica tão suave, fica tão leve, sabe, de você conseguir passar por isso, e tudo passa. É um tratamento, é difícil, mas passa, e a vida volta a brilhar. Exatamente, com o amor é tudo mais fácil, com a fé é tudo mais fácil. O Outubro Rosa está aqui agora nesse momento, para te lembrar
de fazer o autoexame como a Julie fez e descobriu o momento certo, no momento certo, o nódulo, para que ela pudesse fazer os exames e para que ela pudesse erradicar de vez essa doença como ela conseguiu. Porque o medo que ela tinha era de não poder ver os filhos crescerem, ver netos, não poder viver tudo que ela tinha que viver, que ela tem que viver, os projetos que ela tem na vida dela, que ela quer ainda realizar, né? Como que ela ia realizar, entendeu? Então, e daí? E você? Já fez seu autoexame? Você já foi no médico? Já foi no médico esse ano? Já foi ver se você tem algum problema ou não? Já foi fazer os seus exames? Ah, então vai. Vai, porque você é a pessoa mais importante dessa vida. A tua saúde em primeiro lugar. Se cuide, se ame, porque você tem família, você tem amigos, você tem pessoas que te amam e você tem o mundo todo, a vida inteira ainda pela frente. Então, para você, fique conosco que Mara Oliver está aqui contando fatos da vida real. E hoje foi a história da Julie Nervosa. Julie, muito obrigada por ter contado essa linda história para nós. E agora eu quero a sua história aqui no Me Conte Que Eu Conto, de Mara Oliver, no Envolve 50 Mais TV. Ok? Então, nós estamos no ar todas as terças-feiras, de segunda a segunda, das 11h30 ao meio-dia. Quer falar comigo? Quer contar sua história? Tem o Instagram do Me Conte Que Eu Conto. Eu te espero por lá no direct. Entre em contato comigo que eu vou ter a honra de ouvir a sua história. Então, até lá. E um beijo no seu coração. E esteja conosco no Envolve 50 Mais TV, de segunda a segunda. Os nossos programas, o meu Me Conte Que Eu Conto, passa nas terças-feiras a cada 15 dias. Eu estou esperando a sua história. Então entre, assista todas as nossas programações. Assista, compartilhe, passe para outras pessoas, avise outras pessoas que esse programa Envolve 50 Mais existe. Não é só para 50 mais. Pode ensinar você também que é menos de 50. É ótimo, não perca. E esteja conosco. De segunda a segunda, Envolve 50 Mais e Me Conte Que Eu Conto com você. Um beijo.